Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o fechamento da semana concluída no dia 16 de setembro de 2022, onde a inflação nos Estados Unidos voltou a assustar os mercados. Vem comigo. Bom, então vamos lá. Aquele nosso disclaimer de sempre, né? Que esse vídeo ele tem apenas um caráter educacional. Bom, então o que nós vamos comentar no vídeo de hoje? O assunto do tema, né? Que a inflação nos Estados Unidos voltou a assustar o mercado. Comentar como que está a situação de inflação e juros no Brasil. Commodities, atualização. Nós também tivemos um movimento de uma importante commodity. Próximos passos das bolsas americanas. Dólar no Brasil e Bovespa. A gente vai subir ou vai cair de acordo com os dados, né? Obviamente, a gente nem sempre tem essa certeza, né? Apenas uma expectativa. E eu vou comentar, eu gravei uma aula sobre isso, comentando uma relação entre o Brasil e o mundo, fazer um resumo para vocês. Então, talvez esse, sem dúvida, é o assunto principal da semana, né? Os dados de inflação dos Estados Unidos voltou a assustar o mercado. Então, há 2 semanas, só para a gente recordar, né? O Dow Jones tinha feito um fundo em junho, depois em julho outro fundo, percebam que fundos acima. Nós tivemos uma boa alta, recuamos e na semana passada, na semana retrasada, a gente tinha feito um fundo possível, né? Na semana seguinte, confirmou esse fundo, a gente teve uma alta até expressiva. Eu particularmente achava que a gente ia em direção aos 33 mil pontos da Bolsa dos Estados Unidos, mas não. A gente até começou a subir na segunda-feira, mas com a divulgação da inflação nos Estados Unidos, o mercado caiu e fortemente, né? Mas, todavia, apesar dessa queda forte, o mercado ainda não perdeu esses 2 fundos. Se nós perdermos esses 2 fundos, eu vou falar mais para frente para vocês, aí o mercado americano vai pesar, ok? Mas depois eu vou dar minha opinião, o que eu acho que vai acontecer. Bom, só que no mercado americano, isso aqui eu tinha feito por volta de 2 da tarde. Entrou forte pressão compradora agora no final do pregão, inclusive com bom volume financeiro. Isso aqui só não é mais confiável porque hoje nos Estados Unidos tem vencimento de opções, vencimento de futuros e geralmente nesse dia tem muito volume financeiro, tá? Se fosse isso aqui num dia normal, eu poderia falar para vocês que a gente estava fazendo um fundo, mas tem esse senão em relação ao vencimento de opções e futuros. E aquilo que a gente vem mostrando no canal, né? A gente não tem o controle do futuro porque, na verdade, todo pregão é um embate entre compradores e vendedores, né? As bolsas americanas estão em queda desde janeiro. A Nasdaq começou antes, novembro, né, de 21. E o que a gente gostaria é da volta de topos e fundos ascendentes. Percebam que as bolsas americanas, elas desde junho estão fazendo isso, mas ainda de uma maneira tímida. O que a gente quer é ver esses topos e fundos ascendentes de uma maneira mais firme, né? Todavia, essa volta da tendência de alta que eu tinha colocado na semana passada, ela ficou um pouco ameaçada pelo movimento dessa semana. Mas no final eu vou falar para vocês que eu ainda acredito que a gente não vai perder aqueles fundos, tá? Bom, esse slide eu mostro desde janeiro, né? E é bom a gente repetir, né? Porque a gente tem tanto ruído no mercado, né? Eu falei categoricamente para vocês que a inflação dominaria os mercados nesse ano e o que está confirmando, né? Porque a inflação dos Estados Unidos gera mais juros do Banco Central de lá e isso acaba afetando todos os ativos, né? Bom, há 2 semanas eu coloquei isso, né? Que pela primeira vez desde o comecinho do ano o barril de petróleo Brent foi negociado abaixo de 90 dólares. Pré-pandemia, pré-guerra na Europa, né? Então, aqui, pessoal,
Isso é uma coisa importante, porque o barril, esse mesmo barril, chegou a 140 dólares, né? Então o pico dos Estados Unidos da inflação foi em junho, tá? No mês seguinte foi 8,5, olha lá, 9,1, 8,5. E a gente estava esperando o CPI de agosto, que veio 8,3. Então assim, nós vamos mostrar daqui a pouco que deu uma assustada no mercado, mas ainda assim nós tivemos 9,1 de inflação anual, depois 8,5 e agora 8,3, né? O mercado já tinha sentido muito naquela reunião de Jackson Hole de 3 semanas atrás, inclusive caiu fortemente naqueles dias, né? Quase 4%. Tem mostrado isso, né? Que o Larry Ellison comenta que a gente, nesse meados desse ano, a gente estaria fazendo o pico da inflação, o que realmente aconteceu. Só que eu tenho, como o Larry Ellison, eu acredito que a gente fez o pico da inflação nos Estados Unidos e também no Brasil. Daqui a pouco a gente comenta. Mas o mercado esperava um arrefecimento maior na inflação. E as notícias dessa semana não foram boas. Principalmente o núcleo da inflação. O núcleo da inflação, pessoal, é aquela inflação onde você tira as coisas que são mais voláteis, tá? Então ela veio acima do que o mercado esperava. O que aconteceu? As bolsas americanas caíram mais que naquela divulgação da reunião do Jackson Hole. O Nasdaq caiu mais de 5%. E depois desse dia continuaram as quedas, tá? Inclusive aqui, ó, bolsas dos Estados Unidos registram a maior queda em 2 anos na última terça-feira, quando foi divulgado o CPI nos Estados Unidos e veio uma inflação maior do que os especialistas esperaram. Porém, o pico da inflação aconteceu lá em junho, né? A não ser que a gente tenha nos próximos meses a volta a superar esse pico, coisa que eu não acredito, tá? Bom, o que aconteceu? A previsão que o Fed vai aumentar juros. Então, os juros de 10 anos, dos bonds de 10 anos nos Estados Unidos, voltaram a subir e aproximaram da máxima que aconteceu em junho. Vários analistas acreditam que nós podemos superar os 4%, tá? Bom, nos Estados Unidos, na próxima reunião do Fed, cogitou-se entre a última reunião e agora, né, subir 0,50, 0,75 e já tem gente falando em 1%, tá? Mas provavelmente a maioria dos analistas acredita que vai subir 0,75. Então nós vamos passar aqui para um range, né, de 3 a 3,25, tá? Depois a gente vai falar do Brasil. Bom, uma coisa que fez derrubar os mercados, né? Quando saiu a inflação na última terça-feira, né? O Ray Dalio, ele fez um comentário, é um gestor famoso nos Estados Unidos, que a inflação continuando dessa forma, mesmo que a gente já tenha feito o pico, vai obrigar o Fed a subir a taxa de juros para mais de 4, perto de 5. E isso, os ativos americanos deveriam ter uma desvalorização de 20%. E aí, só nessa semana, a bolsa americana chegou a cair quase 7, 8%. Tá? O grande dilema é, combate-se a inflação com juros, mas aí você gera a recessão. E é esse dilema que o mercado tá? Porque o grande problema da recessão é isso aqui, né? Você acaba gerando desemprego e depois piora o resultado das empresas e isso acaba gerando um novo valuation. Esse gráfico eu insisto em colocar para vocês porque agora parece que é simples, né? Mas o Larry Ellison, ele fez esse gráfico em abril, quando o pessoal começou a falar de recessão nos Estados Unidos. E ele colocou claramente que nessa correlação aqui, a linha azul é a taxa do Fed, né? A recessão ela sempre acontece quando o Fed sobe o juro, sobe. Quando ele começa a cair é que vem a recessão, que está aqui em cinza. Foi assim nas últimas 4 vezes nos Estados Unidos. Então a recessão vindo para os Estados Unidos, ela vai acontecer no ano que vem. Qual que é o grau de recessão? Não dá para a gente saber. Tá? Bom, então nós encerramos aqui a inflação nos Estados Unidos.
Vamos passar sobre juros, inflação e renda fixa no Brasil. Bom, no Brasil as coisas estão caminhando melhor, né? A inflação deu uma cedida legal, a gente vai ver, e possivelmente na próxima reunião o Banco Central vai fazer a última subida de juros para 14%, e aí a gente vai ter o fim desse ciclo de alta que começou em 2% e foi a 14, e deve ir a 14%. Depois a gente vai fazer um platô e depois vai cair. Quando vai cair, a gente não sabe. Possivelmente no ano que vem, a depender da inflação, né? Vem comentando com vocês, né, que no Brasil a gente teve deflação em julho, deflação em agosto e provavelmente teremos deflação em setembro. Isso tudo aconteceu, pessoal, basicamente pela medida provisória do governo federal, aprovada no Congresso, que limitou o ICMS, tanto sobre combustíveis como eletricidade. E isso baixa a inflação de uma maneira direta nesses 3 meses, e eu acho que ela vai abaixar também nos próximos meses, porque acaba afetando todos os outros negócios, né? Sempre no mundo, né, vai ter as pessoas mais otimistas e aquelas mais pessimistas. Eu particularmente acho que no Brasil eu estou muito mais otimista com o Brasil do que com o resto do mundo, né? O problema é que a gente tem uma eleição agora em outubro que pode bagunçar o cenário nacional, que por enquanto está um cenário bom que a gente vai ver no final da aula. Eu comentei nas últimas 2 aulas, né, que, primeiro, quando a gente vai investir, a gente tem que esquecer nosso viés. Ah, você tem viés de direita, de esquerda, viés político, não, esqueça. Faça a sua carteira de uma maneira racional, sem viés político. Outra coisa importante, a gente tem que valorizar muito a realidade, o que está acontecendo. A gente vai ver no final do vídeo que os dados econômicos no Brasil estão muito interessantes, tá? Aí a gente faz previsões. As previsões elas podem ser confirmadas ou não confirmadas. Não dá para a gente saber, tá? Então a gente tem que investir baseado nos fatos e dando algum valor nas previsões, sabendo que elas podem ser concretizadas ou não, tá? Recentemente o Howard Marks, né, ele fez um memorando que ele coloca, né, que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão. É aquela ilusão da gente ter o conhecimento do futuro. E isso não existe. O que a gente tem são os fatos presentes. E aí a gente vai ter expectativas. Ok? Mais uma frase do Nassim Taleb que ele fala, né? É melhor você não ter mapa do que ter um mapa errado. Isso é extremamente importante. Bom, já tinha comentado com vocês, eu acho que nós fizemos o pico da inflação aqui no Brasil. Já comentei isso, né? O futuro aumento da Selic na próxima reunião. E eu venho comentando insistentemente com vocês que desde maio eu via que a gente estava numa boa hora de investir nos títulos de renda fixa, principalmente os pré-fixados e os vinculados à inflação. Gravei essa aula, né, sobre títulos privados e também sobre o Tesouro Direto. Vamos ver a evolução de julho para cá. Então, ó, julho, vamos pegar aqui o Tesouro 29. Negociado a 13,24 de juro, preço unitário 448. Um mês depois, subiu 10% e a taxa caiu. A gente tem que saber daquela correlação inversa. Quem fez o investimento ganhou 10%. Eu até comentei com vocês que algumas pessoas realizaram o lucro, eu particularmente não, porque eu vejo que esse início da queda de juros ela está só no começo. Ok? Bom, então aquilo, né? Queda de juros, aumento do preço dos títulos, tá? Pessoal que tem gostado do nosso trabalho, se inscreva no canal, dê um like, isso ajuda muito na divulgação dos nossos vídeos. Setembro, um mês depois, as taxas ficaram mais ou menos estáveis, caíram um pouquinho, o preço subiu um pouquinho. E agora, caiu mais. No dia 9, na semana passada, olha aqui, o preço unitário subiu 503. Por que aconteceu isso? Porque os juros andaram de lado e depois voltaram a cair. Juros em queda, preço subindo. Nessa semana, o que aconteceu? Os juros voltaram a subir
e o título caiu um pouquinho. Por quê? Porque a gente teve subida de juros. Geralmente quando a bolsa cai, os juros sobem. Tem essa relação inversa. Não é sempre que acontece isso, tá? Eu acho, viu, pessoal, que quem está querendo fazer aportes no Tesouro Direto, eu acho que ainda tem um bom momento e a gente tem que aproveitar esses momentos de estresse no mercado para aumentar a posição. Sempre aumentar de pouco em pouco, né? Porque a gente nunca sabe do dia do amanhã. E o mais importante, que é isso aqui, né? Bom, os ciclos de juros, gente, eles geralmente são longos. Olha aqui, o pico aqui aconteceu em final de 2015, comecinho de 2016, foi até 2020. Agora de 2020 a 2022, possivelmente lá para 23 a gente vai cair. E vai cair por um bom tempo. Vocês vão escutar, não é hora, porque o juro vai demorar a cair. Isso aqui, pessoal, isso aqui é fato. Isso aqui não é previsão. A gente não sabe quando vai acontecer. Mas esses ciclos é que eu estou mostrando nos últimos 12 anos. Sempre assim. A Selic vai, sobe. Depois ela faz um platô e cai. O quanto que ela vai cair, quando ela vai cair, isso não dá para saber. Mas que o movimento dos juros ela acontece em ciclos, isso não tem a menor dúvida. Tá? Essa aula está muito interessante no canal. Bom, passemos então agora para commodities, que eu falei para vocês que teve um movimento interessante. E esse movimento aconteceu no ouro. Eu comentei há uns 3, 4 meses atrás que eu tinha reduzido a minha posição em ouro. Por quê? Naquela época os mercados estavam caindo fortemente e eu esperava que o ouro tivesse uma reação positiva e não teve. Quando eu vi aquilo, eu comecei a diminuir minha posição em ouro, que se eu estava usando o ouro como proteção e ele não estava funcionando, eu reduzi. Era uma posição controversa? Tudo bem, mas eu fiz isso quando ele estava ali em 1900. Bom, aí há cerca de 2 anos ele bateu mais de 2 mil euros, mais de 2 mil dólares a onça, fez um novo topo em 2021 e aí ele vem caindo. Tinha muito tempo, pessoal, que o ouro não era negociado abaixo de 1.700 dólares. E agora foi negociado a menos de 1.700 nessa semana. Então acho que isso aqui é um movimento importante. Penso eu, se a maioria dos investidores estivesse muito pessimista, o ouro deveria ter subido fortemente, o que não aconteceu. Tá? Um outro raciocínio é o seguinte: aumento de juros nos Estados Unidos desfavorece o ouro, porque o ouro ele não te dá dividendo. Então, quando as taxas de juros estão muito baixas, o ouro sobe. Quando os juros nos Estados Unidos sobem, o ouro tende a recuar. Essa é outra linha de raciocínio. Tá? Mas eu achei esse movimento do ouro muito importante. E percebam aqui, pessoal, que ele está negociando aqui nesse suporte. Se ele não se segurar aí entre 1.650 e 1.700, o ouro pode ter uma correção importante. Obviamente, ele pode bater nesse suporte de 1.700 e voltar a subir fortemente, principalmente se os mercados acionários tiverem um desempenho muito ruim. Petróleo ficou mais ou menos no 0 a 0. Aquilo que eu já coloquei, né? 2 semanas atrás chegou a ser negociado abaixo de 90. Soja, leve aumento. Trigo também no 0 a 0. Então, commodities, exceto o ouro que eu já comentei, estão em patamares mais baixos do que o estresse de junho, mas em níveis altos ainda. Tá? Bom, próximos passos das bolsas americanas. Antes disso, eu vou reiterar para vocês que tanto a Nasdaq como o S&P estão em bear market. O que é o bear market? Quando você tem uma queda superior a 20% em relação ao último topo, né? Que foi em janeiro. Na Nasdaq foi em novembro de 21 e o S&P em janeiro desse ano, por mais de 6 meses. Então, ambas as bolsas estão em bear market. Tá? Só que desde junho a gente está tentando tirar esse bear market. Então a gente fez um fundo, subiu, fez outro fundo, subiu fortemente e vinha recuando. Semana passada eu comentei com vocês que eu esperava um movimento positivo
em virtude da inflação, o mercado caiu. Mas percebam, pessoal, que a gente ainda está acima dos fundos anteriores. Marcelo, o que você acha? Nós vamos perder esses fundos ou não? Eu, particularmente, acho que a gente vai cair mais um pouquinho, mas não vai perder esses fundos. Aonde estão os fundos nas bolsas americanas? Vamos arredondar aqui para 30 mil no Dow Jones. No S&P, 3.650. Hoje fechou quase 3.900. E Nasdaq, a gente está em 10.600. Pessoal, se a gente perder esses fundos nas bolsas americanas, a gente vai continuar na tendência de baixa e a gente pode buscar, por exemplo, no S&P 3.400, 3.200. Quem já acompanha no canal há mais tempo vai mostrar que eu falei para vocês que na faixa entre 3.200 e 3.400, a maior parte dos analistas acredita que é uma faixa extremamente compradora, que a bolsa estaria barata. Tá? Agora, nessa faixa em torno de 3.800, ela pode cair mais, mas ela não está nem cara nem barata. Isso é a opinião de vários analistas. E lembrando, né, que apesar daquela alta expressiva do Nasdaq, né, ela ainda estava bem longe de recuperar lá os mais de 16 mil pontos que atingiu em novembro do ano passado. Tá? Bom, há 2 semanas eu coloquei Bear Market Rally. O que é? É uma alta expressiva dentro de um bear market ou a volta do bull market. Falava que ainda era cedo, mas que a gente estava próximo da decisão. Semana passada o mercado subiu e eu até comentei, eu acho que o mercado decidiu e ia para cima. Só que a gente precisava dessa confirmação e não veio. Né? A inflação derrubou os mercados. Então, Marcelo, voltamos para o bear market? Ainda não, porque nós não perdemos os fundos anteriores, que eu já comentei anteriormente. Tá? Mais uma vez, a gente sempre vai ter os otimistas e os pessimistas. Eu, particularmente, acho que nós estamos perto de um fundo nas bolsas americanas, que pode ter acontecido essa semana ou vai acontecer nas próximas 2 semanas. E eu acho também que a gente deve fazer um fundo acima daqueles que eu mostrei para vocês. Marcelo, mas pode perder? Pode perder. São previsões e não fatos. Isso eu corroboro muito com o Larry Williams, né? Ele fez um relatório em junho, que ele acertou na mosca o fundo nas bolsas americanas, e ele fala claramente que o S&P provavelmente vai terminar acima do que ele começou nesse ano. Então, ele terminaria, nós teríamos um rally nos próximos 3, 4 meses, para terminar acima do 4.800. Vai acontecer isso? Não sei. Isso é uma previsão. Outra coisa é que ele falou que nesse começo de setembro a gente teria um fundo. Ainda não tivemos. Né? Então, mais uma vez, previsão pode ou não acontecer. Maio e junho nós comentamos se era uma oportunidade ou uma armadilha. Eu achei que era oportunidade e nós acertamos. E agora? Agora eu acho que ainda é duvidoso, mas eu vejo mais como oportunidade do que como armadilha. Então vamos investir pesado? Não, não é para investir pesado. Tá? Pensando no longo prazo, a gente tem que ser seletivo, não pode exagerar e vai comprando aos poucos. Tá? Hoje mesmo eu comprei alguns ativos dos Estados Unidos, tá? Em virtude da queda dessa semana. Marcelo, mas aí você zerou seu caixa? Não. A gente tem que ter caixa, tanto para reserva de emergência, como para oportunidades. Eu estou falando que eu acho que a bolsa está perto de fazer um fundo nos Estados Unidos. Só que ela pode cair. Se ela cair a 3.500, eu vou comprar mais. Por isso que a gente tem que manter o caixa. Tá? Bom, dólar no Brasil. Eu venho comentando com vocês, né? Dólar perto de R$5 para mim é compra. Perto de 5,50 para mim é venda. Marcelo, ele pode extrapolar esses limites? Pode. Se tiver um estresse no Brasil, ele pode ir a 6. E se as coisas melhorarem aqui, ele pode ir abaixo de 5. Mas esse é o range que eu estava trabalhando. E eu comentei. O que aconteceu essa semana? Saiu de 5,10 para mais de 5,30. No finalzinho do pregão agora, cedeu o dólar. Tá?
Fatores para alta, fatores para queda. Para quem está acompanhando o canal, eu tenho mostrado isso muito, né? E eu acho que até o fim das eleições, os fatores para alta vão preponderar. O que são? Aumento de juros nos Estados Unidos, aumento do dólar e o cenário político fiscal aqui no Brasil. Gravei essa aula, tá muito legal para vocês assistirem, né? Bom, dólar index, Marcelo, para quem nunca acompanhou o canal, é o dólar frente às principais moedas no mundo. E a gente vem mostrando, desde o começo de ano, que ele estava cotado a 95, 96, que ele entraria numa tendência de alta e buscaria inicialmente 103, rompemos o 103 e já estamos quase 110. Próximo passo, 120. Tá? Dólar continua forte frente às moedas. Inclusive, eu olhei agora no meio da tarde, o euro estava sendo negociado a menos de $1. Tá? Percebam que o dólar index está muito forte no mundo e o nosso aqui e no Brasil está segurando. Isso é coisa muito boa. Se a gente já estivesse com a casa desarrumada, pessoal, esse dólar estava acima de 6. Eu não tenho a menor dúvida disso. E se o próximo presidente tiver compromisso fiscal, o dólar vai cair para menos de 5. Muito provavelmente. Tá? Ibovespa. Será que a gente está hoje mais ou menos em torno de 110 mil, a gente vai corrigir para 102? Ou nós vamos para o próximo topo, que é 121 mil pontos? Né? Então, eu acho, a gente vinha num viés de alta muito bom, recentemente, até 2, 3, 4 semanas atrás, dentro de uma tendência maior de baixa. E eu até comentei com vocês que a gente estava perto de quebrar essa tendência de baixa. A gente precisa romper os 114 mil pontos. Tá? As bolsas dos Estados Unidos continuarão ditando o movimento por aqui, só que a gente tem que entender o seguinte, lá nos Estados Unidos, eu vou mostrar mais para frente, lá nos Estados Unidos a bolsa está caindo muito e aqui está caindo pouco. Isso está mostrando força do mercado brasileiro. Obviamente, as eleições, principalmente nessa reta final, pode fazer preço no mercado brasileiro. Tá? Então lá, ó, a gente fez um fundo em julho, em 95 mil pontos, demos uma pancada de 20% para cima, chegamos a 114, mais de 114 mil pontos, e a gente vem corrigindo. Né? Semana passada eu falei, opa, a gente deve ter feito fundo e deve seguir em alta. Os fatos mostravam isso, né? Porém, em virtude da Bolsa Americana, a gente recuou. Percebam, pessoal, que a gente está aqui, ó, nesse fundinho, em cima da média de 200 períodos, e aqui, na minha opinião, é um ponto extremamente relevante, mas extremamente relevante, tá? Ou nós vamos respeitar esse fundo, tá? Em 108 mil pontos, ou a gente vai cair. Quais são os próximos fundos? 104, 102, e se a gente perdeu 100 mil pontos, vamos buscar lá de novo os 95. Marcelo, qual que é a sua opinião? Eu acho, exceto se nós tivermos algum estresse político forte, que a Bolsa Brasileira é para cima. Ah, é certeza? Não. É apenas uma expectativa, uma previsão. Pontos que vocês têm que ter atenção, pessoal. Não podemos perder 108 mil pontos e se romper 114, a gente vai embora. Tá? Curto prazo, não zerar a caixa e eu tenho aumentado posição em algumas ações específicas. Tá? Longo prazo, aí que eu vejo mais oportunidade ainda, tá? Mais oportunidade, só que sem exagero, diversificando e mais uma vez, stock picking. A gente precisa selecionar. Eu tenho visto ativos, pessoal, caindo fortemente, por exemplo, XP, Natura e outros ativos caindo fortemente. Enquanto a gente vê a Bolsa Brasileira, eu acabei de mostrar para vocês, saindo de 95 para 114 mil pontos. Essa seleção de ativos, ela no presente momento, ela é extremamente importante. Por último, eu fiz uma aula só sobre isso, pessoal. Se o Brasil é a bola da vez ou não. Eu vou mostrar para vocês aqui um resumo. Não deixem de assistir. Eu reuni vários dados, ficou bem legal essa aula. Assistam.
Então, o que eu quero mostrar para vocês agora são fatos, tá? Fatos. Já mostrei da inflação e dos juros, que a gente está no final do ciclo de alta da Selic e os juros tendem a cair. O PIB brasileiro, ele tem surpreendendo positivamente desde o começo do ano. Pessoal, a previsão do PIB no começo do ano era 0. Hoje nós já estamos em 2,5. O desemprego caiu para 9,1. Ele chegou a quase 15%. A inflação, já mostrei, já fez o pico. O gasto do governo em relação ao PIB, que acreditava que poderia chegar perto de 100%, ele está terminando em 80%. Ah, Marcelo, então o quadro fiscal brasileiro está tranquilo? Não, está bom para o momento, por esse pós-pandemia. Mas ano que vem, qualquer governo que seja eleito, ele vai precisar fazer reformas para controlar esse déficit fiscal, tá? Outro ponto positivo para nós, pessoal, a gente não tem crise de energia. A Europa vai ter um semestre muito ruim. Aqui não. Aqui a gente tem energia eólica, energia hidrelétrica, os reservatórios estão muito melhores do que o ano passado. A gente mostrou que o petróleo não está muito longe do pico, né? A gente não depende do gás natural da Rússia. Então a gente está numa situação muito melhor. Isso aqui, né, pessoal? Essa relação inversa entre tecnologia e commodities, né? A gente vê que as commodities, apesar de ter cedido nos últimos 2-3 meses, elas continuam em patamares altos. E muitos analistas acreditam que continuarão assim, tá? E isso favorece demais o Brasil, tá? Fazendo uma comparação de longo prazo e até chegar no mês. Olha aqui, se a gente pegar o Dow Jones de 2008 para 2022, a gente subiu 400%. A Bolsa Brasileira, 50%. Peguei aqui os últimos 15 anos, fiz uma comparação entre as bolsas americanas e o EWZ, que é um ETF negociado em Nova York, ETF Brasil. Olha aqui, S&P, mais de 200%. Dow Jones, praticamente 200%. E o EWZ, menos 2%. Então nós ficamos para trás nos últimos 15 anos. Então agora a situação está favorável economicamente ao Brasil. Bom, Marcelo, então vamos ver aqui, ó, nesse gráfico do último ano, tá? O Ibovespa caiu 4%. O EWZ caiu menos 12% e o S&P menos 14%. Ah, Marcelo, por que o EWZ caiu mais do que o Ibovespa? Por causa da cotação do dólar, né? O real valorizou aqui no Brasil. Ah, Marcelo, então vamos pegar agora 6 meses. O Ibovespa caiu um pouco mais de 1%, EWZ 9% e o S&P quase 12%. E o último mês, Marcelo, Bolsa, Ibovespa caiu 4%, aí contando meados de agosto a meados de setembro, tá? EWZ quase 7% e o S&P 10%. Então fica bem claro para mim, pessoal, que a gente está tendo nos últimos meses um desempenho relativo melhor, tá? Então as bolsas já estão refletindo o que eu mostrei para vocês de fatos, que é a melhora da economia brasileira. Volto a insistir, pessoal. Se o próximo presidente, independente de quem seja eleito, tiver compromisso fiscal, nós temos tudo para o PIB crescer nos próximos 2-3 anos. Tá? E se isso acontecer, pessoal, olha aqui, de 2002, 2003 ao pico de 2008, o Ibovespa subiu 770%. 770%. Se a gente pegar aqui, ó, o fundo de janeiro de 2016 até o pico aqui, a gente subiu 200%. Então a gente tem muito chão ainda pela frente, pessoal, desde que a economia continue no caminho certo, tá? E é por isso que algumas casas de análise, como a Empíricos e outras também, elas estão fazendo uma operação que chama long and short. O que é? Você tá long é comprado, short é vendido.
está posicionado na Bolsa Brasileira e vendido na Bolsa Americana. Que aí você vai ganhar nessa diferença. Porque a gente está vendo que a Bolsa Brasileira está tendo um desempenho melhor. Marcelo, você está fazendo isso? Eu não. Eu não estou short na Bolsa Americana. Eu estou comprado. Eu tenho alguma coisa de futuro para proteção, vendido, mas mínimo para proteção de curto prazo. Mas nos meus ativos eu estou comprado. O que eu fiz, eu tenho comentado com vocês, eu reduzi um pouco o percentual da minha carteira dolarizada para aproveitar esse long na Bolsa Brasileira. Tá? Mas quem está seguindo essa estratégia de long short não está errado. Tá? Bom, aqui eu coloquei os dois principais candidatos, mas tem o Ciro também e a Tebet, né? O importante é isso, pessoal, que independente de quem ganhar, direita ou esquerda ou centro, se o próximo presidente sinalizar o compromisso fiscal, nós temos tudo para ter um ótimo desempenho nos próximos anos. Tá? Então esse é o meu resumo. Muito favorável para o Brasil, o momento, especialmente no pós-eleição, quando o próximo presidente sinalizar esse compromisso fiscal. Né? Eu mostrei para vocês a diferença de ciclo. A Bolsa Americana subiu fortemente nos últimos 12, 15 anos. A gente não. Ciclo econômico lá nos Estados Unidos, os juros ainda estão subindo. Aqui praticamente a gente vai ter a última alta na Selic e a inflação está mais controlada aqui. E aquela diferença entre tech e commodities. Tá, pessoal? Bom, aqui volto a insistir para vocês assistirem essa aula, tá? E eu vou finalizar para vocês agora com um pouquinho do Profit. Então, pessoal, bem rápido, né? Porque eu já tinha comentado no vídeo, só para a gente mostrar aqui o fechamento do mercado. O mercado já está encerrado, né? Então, aqui o primeiro ativo é o dólar futuro. Ele rompeu aqui, ó, a faixa dos 5,30 e recuou. É possível que na próxima semana ele bateu 5,32, 5,33, que a gente tenha algum tipo de recuo, tá? Mais uma vez, minha expectativa mais perto de 5, na minha opinião, tá mais para compra e próximo de 5,50 ou zerar sua compra ou ficar vendido, tá? Ah, isso aqui aí, pessoal, é apenas uma opinião. O dólar é o ativo mais difícil de ser previsto. Dow Jones, vamos ver, olha lá. Semana passada ele tentou voltar a subir, né? Como eu já tinha mostrado para vocês. Só que a partir da segunda-feira ele começou a cair fortemente, tá? Só que hoje, pessoal, eu falei para vocês, entrou pressão compradora no final e alto volume. Quem já assistiu meus vídeos de análise técnica, toda vez que a gente tem que ver um alto volume, isso indica a virada da tendência atual, que era de queda nos últimas 2, 3, 4 semanas. Só que tem aquele senão, né? Que hoje era o vencimento de opções, e isso aumenta o volume. A gente tem que ter muito cuidado na semana que vem, que a gente pode estar fazendo fundo nas bolsas americanas. E não podemos perder os fundos que eu já comentei. E o Ibovespa, para finalizar, né? A gente está aqui, né? Respeitando essa linha rosa, que é a média de 200 períodos, e esse fundinho aqui por volta de 108 mil pontos. Mais uma vez, eu acho que se a gente respeitar isso aqui, a gente tem uma boa chance de voltar a subir e romper o 114 e virar tendência, inclusive de médio prazo, tá? Obviamente, se a gente perder isso aqui, a gente vai buscar o 102, 104 que eu já mostrei para vocês, que eu comentei. Certo, pessoal? O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu achei importante eu comentar com vocês tudo que eu tinha para falar. Mais uma vez, deem um like, compartilhem o vídeo, se inscrevam para aqueles que não estão inscritos e uma boa semana para todos e até mais.